Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse é mais um vídeo do programa Pouco Mais de 5 Minutos. E vamos começar a falar dos balanços dos dois Vascos. Como não posso passar de 10 minutos, e esse é um tema que causa muita controvérsia, com certeza essa matéria renderá outros vídeos. E o que não falta no Vasco é polêmica, ainda mais quando o tema envolve dinheiro. Por isso, vamos começar do princípio, como dizem os cientistas, sem saber onde vamos terminar. Uma breve lembrança é indicar o canal para os amigos e para os inimigos também. Assim, vocês me ajudam a aumentar o número de inscritos para a plataforma dar um empurrãozinho no canal. Então vamos lá. Infelizmente, a tarefa de estancar a sangria financeira de muitas gestões e maus administradores que se agarraram ao Vasco como cracas fazem aos cascos dos navios, não deveria caber unicamente a quem controla a SAF, e isso não é um elogio a 777. Mas parece que finalmente algumas pessoas no clube começam a perceber que também têm responsabilidade pela aplicação de um remédio amargo para fechar essa ferida que se alastra há décadas. Até então, parecia que estavam interessados em bradar comentários raivosos contra a 777, ao invés de buscar um entendimento. A 777 era responsável por tudo de ruim que acontecia no Vasco. Eram tão incisivos em acusá-los que eu achava que se não fosse a 777, seria qualquer outro culpado. Esqueceram que se a SAF for para o buraco, o associativo também vai, a não ser que eles tenham um plano B para manter o Vasco vivo. E tomara. Enquanto isso, parecia que tudo estava bem no clube associativo, não é? E repito sempre que não tenho procuração e nem simpatia pela 777 e me preocupa muito os boatos sobre a saúde financeira do sócio majoritário do Vasco. Torço para que sejam só boatos, porque não imagino como o futebol caminhará sem os aportes financeiros da 777. E minha preocupação maior é não ver o Vasco voltar para as mãos dos maus gestores de antes, porque a história mostra que eles nunca foram e nunca serão condenados e muito menos penalizados por suas mazelas. Nosso maior rival soube a hora de parar de brigar internamente. Elaboraram um plano consistente e sério de reestruturação e o colocaram em prática sem olhar para trás. Hoje é o clube brasileiro com maior receita, que conseguiu atrair investidores, gerando sustentabilidade. Claro que tiveram e continuam tendo uma ajudinha. Vide a licitação de cartas marcadas do Maracanã, mas isso é um outro assunto. Enquanto eles lutavam também fora do campo para nos derrotar, nós preferíamos eleger bravateiros que nos passavam a perna, como aquele que dizia ser o nosso maior defensor e que decidiu confrontar a poderosa Rede Globo. Burrice que nos custa caro até hoje. Apoiar o autoritário só nos distanciou do rival e abriu caminho para ele conseguir os melhores contratos e patrocinadores. E nós somos obrigados a lutar até hoje para obter receitas mais dignas para uma instituição que já teve a mais bela história do país. Mas com receitas menores escasseiam as vitórias e continuamos nos arrastando pelas posições inferiores das tabelas, lutando contra o descenso. E não são só recursos de terceiros que farão o Vasco voltar ao topo imediatamente. Mas como sou otimista, tenho esperança de que os atuais dirigentes do clube associativo se unam e abandonem as bravatas e ofensas, e que os barões vascaínos especializados em se cercar de pessoas maleáveis para compor chapas para concorrer às eleições vascaínas percam o seu poder. Ao mesmo tempo em que acho que existem pessoas que pensam ser a SAF a solução para o clube, existem também aqueles que desejam o retrocesso e aproveitam a publicação do balanço do Vasco SAF para meter o pau. Aliás, até o momento em que estou fazendo esse vídeo, só a SAF publicou o balanço.
O clube associativo não o fez, colocando a culpa nas costas da administração anterior. Mas enquanto não temos os números do clube associativo, vamos tratar dos relativos à SAF. Os valores que vou dizer estão nas demonstrações contábeis. Começo pela receita de 2023 de R$ 364 milhões, com um prejuízo de 123 milhões. A SAF pagou 120 milhões em dívidas, de um total que beira 770 milhões. Sendo que em 2022 foram pagos 90 milhões, totalizando o pagamento de 210 milhões desde que a SAF assumiu a dívida. Infelizmente, a redução líquida da dívida foi de apenas 60 milhões, pois o resto foram juros e custo relativo à rolagem desse calote, cuja responsabilidade ninguém assumiu ou sequer foi punido por ele. Isso mostra como custa caro dever no Brasil. Apesar do Vasco ter registrado um aumento de 170% na sua receita bruta, sendo mais de 2 vezes a do balanço de 2022, os custos de manutenção do futebol, como investimentos realizados no elenco, despesas de pessoal, pagamento de direitos de imagem, benefícios, manutenções e serviços necessários para a operação do clube e pagamento das dívidas, consumiram toda a receita, resultando num prejuízo citado de 123 milhões de reais. Por isso, um dos principais desafios colocados no relatório é diminuir o custo dessa dívida. Isso significa renegociar para obter descontos, redução de juros e alongamento dela. O objetivo é trocar débitos antigos por novos, menos onerosos, com juros menores e mais sustentáveis. A receita de 364 milhões de reais foi fruto da entrada de dinheiro relativo a patrocínios, vendas de jogadores, programa de sócio-torcedor, bilheteria dos jogos e outras receitas. Liga Forte e os aportes não entram aqui. O relatório aponta que o Vasco SAF aumentou sua capacidade de pagar o que deve, mas ainda está longe de ter uma situação financeira confortável. Voltando aos números do balanço, o passivo descoberto, que era de 594 milhões em 2022, passou para 601 milhões em 2023, aumento resultante da herança das dívidas assumidas do clube associativo, que é um assunto em discussão ainda, mas também o prejuízo acumulado. O Vasco também teve um investimento em contratações maior que o dos últimos 7 anos juntos. Foram 164 milhões investidos em reforços. Não discuto aqui a qualidade deles, claro. O aumento do investimento na equipe também gerou mais despesas, salários maiores, comissões e outras questões que envolvem essas negociações, além das melhorias estruturais no CT Moacir Barbosa, que, aliás, nem é da SAF. A SAF também teve custos com ampliação dos benefícios em planos de saúde, odontológico, vale-refeição, 13º salário e férias dos empregados, além de investimentos em equipamentos para o Departamento de Saúde e Performance Física. Com a herança do futebol recebida do clube associativo, muitos funcionários tinham que usar seus computadores pessoais e arcar com os custos de programas e outras questões que a SAF teve que assumir, claro. A SAF sabe e declarou que precisa se fixar em 3 pilares básicos para alcançar a sustentabilidade: aumento de receita, racionalização dos custos e redução das dívidas. Mas se o balanço do Vasco SAF, para mim, não aponta para uma imediata redenção financeira, pelo menos foi claro e honesto. Para tanto, e para que os torcedores que são enganados pelos discursos dos velhos bravateiros abram suas mentes, ouçam o que vou falar de outras SAFs do Brasil. São pequenas constatações para que as pessoas possam fazer suas comparações. Claro que se fosse estender demais meus argumentos, ficaríamos horas e horas discutindo. Portanto, vou ser breve. Muitas pessoas elogiam o Bahia, que virou SAF a partir de maio de 2023, quando o grupo City adquiriu o futebol do clube. O procedimento foi igual ao do Vasco?
Não, não foi. Eu vou explicar por que não e quais as diferenças entre os dois negócios. Em primeiro lugar, o Vasco vendeu 70% do futebol e o Bahia vendeu 90%. Segundo, a dívida do Vasco era de mais de 700 milhões de reais e o do Bahia era de pouco mais de 300 milhões. Terceiro, a 777 se comprometeu em assumir 700 milhões da dívida do Vasco e aportar um dinheiro correspondente a outros 700 milhões para as demais despesas inerentes ao funcionamento da empresa. O City do Bahia prometeu um investimento de 1 bilhão ao longo de 15 anos, 300 milhões para pagar a dívida, 500 milhões para comprar jogadores e 200 milhões, se necessário, ou seja, não obrigatório, para infraestrutura, capital de giro e base. O acordo entre o City e o Bahia vale por 90 anos, podendo ser renovado. Até agora o investidor já assumiu 79% da dívida, relativo a pouco mais de 256 milhões de reais. Como esse valor foi pago, eu não tenho ideia, não tenho certeza, mas dizem que foi quitando as dívidas. No caso do Botafogo, não me aprofundei muito, mas acredito que deva haver também cláusulas de confidencialidade entre as partes. O que vi na mídia é que o Botafogo já pegou empréstimos de 333 milhões para o seu dono, John Textor, e o clube belga do empresário. A operação realizada junto à XP Investimentos foi justificada pela necessidade de capital de giro, sendo que parte dela foi para o clube RWD Molenbeek, clube de Textor, e o resto para ele mesmo. A informação consta no balanço da SAF Botafogo, divulgado no final de abril deste ano, assim como o do Vasco. Além da XP, a SAF Botafoguense também fez operações de empréstimo de 20 milhões com a Money Plus e duas com a Daycoval, uma de 10,1 milhões e outra de 6,8 milhões. No final, consta no balanço da SAF Botafogo um total de 369,9 milhões de reais em empréstimos contraídos em 2023. Pelo que vejo até agora, não consigo concluir qual a melhor SAF brasileira, pelo menos entre essas três. Continuarei me aprofundando, mesmo sabendo que o assunto é complexo, mas que são três SAFs diferentes, lá isso são. Em próximo vídeo vamos trocar mais ideias. Pois é, ficou longo esse vídeo, né? Mas como já disse, esse é um assunto extenso, e até porque o balanço do clube associativo ainda não saiu. Por isso nos veremos em breve para tratar desse assunto novamente. Até lá, continuo desejando a todos um bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos, torcedores e sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e até breve.